Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Kling do Nini, tabelião do cartório do Nini. Hoje nós estamos aqui para mais uma série do Papo com Tabelião. Estou aqui novamente com o meu tabelião substituto, Eduardo Rubini, e vamos passar um tempo aí conversando um pouco sobre cartório, bastidores, o que que a gente contribui com a sociedade, né? Algumas histórias diferentes, né? Vamos passar um tempinho bem legal aí. Vamos lá. É, Eduardo, estamos aqui para conversar um pouco sobre cartório, né? Tem tanta coisa para a gente falar. Vamos começar talvez por essa visão que as pessoas têm do cartório, né? O que que você acha que mais surpreende as pessoas quando elas conhecem o funcionamento de um cartório? Boa tarde, pessoal. É, a visão que as pessoas têm quando conhecem o cartório é passar a entender que ali tem pessoas extremamente qualificadas e competentes que não batem simplesmente um carimbo, né? São pessoas que têm um conhecimento técnico, que têm toda uma capacidade para atendê-las da melhor forma possível. Então, quando a gente chega até um cartório, que muitas vezes a gente tem contato com N pessoas aí, né? E as pessoas têm esses, comentam, pô, você chega lá no cartório, você tá só batendo carimbo. Não, não é bem por aí, né? Quando a pessoa traz um assunto, um caso complexo, ele passa a entender que aquele funcionário, aquelas pessoas que estão ali para atender a população são pessoas extremamente competentes e não é simplesmente bater um carimbo ou fazer algo que é simples, né? Na verdade, o cartório tem uma função muito importante para a sociedade. Eu acho até que a gente pode comentar, nós temos diversos atos que são praticados no cartório, né? E talvez alguns desses atos podem levar essa impressão do famoso batedor de carimbo, né? Porque nós temos aí, no nosso caso, né? Nós somos um tabelionato de notas e um cartório de registro civil, né? No tabelionato de notas nós fazemos desde atos super complexos, né? Que são escrituras de compra e venda, inventário, divórcio, e fazemos atos mais simples, né? Reconhecimento de firma, autenticação de cópias, onde de fato é batido o carimbo. Sim. Mas mesmo nesses casos, né? Sempre é feita uma análise, né? Daquilo que a gente recebe, né? Para verificar, por exemplo, né, se o titular de uma empresa realmente está no quadro societário como administrador, se não tem algum ato lá que é praticado que não poderia ser praticado por instrumento particular. A gente faz uma conferência da assinatura. Então, tem uma série de diligências que são feitas previamente a esse ato final, que de fato é o ato mais simples, que é, né, colar a etiqueta, né? Hoje não é mais um carimbo, né? A gente cola uma etiqueta de autenticidade e o timbre do cartório, né? Então, mesmo nesses casos, em a pessoa pode ser levada a crer que é um ato bem simples, né? Sempre tem algo por trás, né? Sim. Sempre tem o treinamento que foi feito, sempre tem um sistema de informática por trás, sempre tem um sistema de armazenamento dos atos praticados para que a gente possa depois fazer uma conferência. Então, esse aspecto é bem importante de ser conversado. Outro ponto que eu acho importante é a famosa burocracia, né? Porque nós temos no Brasil aquele sentimento que, por várias vezes até é verdade, de que essa burocracia ela é negativa, né? Mas Sim. muitas vezes não é, né, Eduardo? Muitas vezes a Não, burocracia ela não. existe para preservar uma situação jurídica e dar uma Exatamente. garantia para a pessoa, né? A ideia muitas vezes é mais resguardar algum direito, garantir algo para a pessoa, e nós estamos ali na função de tentar deixar isso um pouco mais, tratar essa burocracia de uma forma um pouco mais suave, é lógico, né? Respeitando aí tudo que é previsto em lei, em normas, enfim, né? De uma forma geral, aí a gente tenta transformar essa burocracia numa forma mais simples de atendimento e ajudando aí a população dentro do possível. Eu acho que um exemplo prático do significado benéfico dessa, entre aspas, burocracia, a gente pega, por exemplo, um contrato de compra e venda firmado nos Estados Unidos, né? Eles não têm uma figura do notário como nós temos aqui. O notário lá é particular e tal, e não há uma segurança jurídica quanto aos atos praticados por esses diversos notários, né? Isso faz com que, nos Estados Unidos, por exemplo, o seguro imobiliário seja muito alto, muito mais alto que no Brasil. Então, o fato de nós termos toda uma estrutura notarial consolidada e segura no Brasil faz com que os bancos, no momento de fazer o seguro daquele contrato, né, eles
fazem por um valor mais baixo porque sabem, né, que há uma estrutura por trás que garante, né, a juridicidade daquela operação. Sim. Então, esse é só um exemplo, né, que a gente pode citar, né? A questão da venda de veículo, por exemplo. Ah, mas por que tem que ir no cartório sempre? Porque nós temos uma garantia, pelo menos maior, do que se essas negociações fossem feitas só entre particulares, né? Sim. Isso tem uma relevância. E a população muitas vezes não enxerga, mas isso diminui o custo para eles, né, daquela operação. Embora elas tenham que pagar aquela autenticação, ou no caso, tem que pagar os emolumentos da escritura, no final, né, o custo final da operação acaba sendo menor do que em locais em que esse notariado ele é mais aberto, né? Então Sim. isso é bem importante a gente destacar. Tem um outro ponto da burocracia aí que, no meu ponto de vista, é uma das que mais garantem os negócios jurídicos, principalmente no meio imobiliário, que muita gente reclama, corretor, investidor, é a certidão de estado civil atualizado, né? Isso daí a gente percebe no dia a dia que é algo que, ainda que trava alguma coisa, porque tem que esperar uma certidão chegar, que vem de outro estado, é algo que resguarda o direito daquela pessoa que está comprando o imóvel. Porque aquela outra pessoa pode estar vendendo e omitindo alguma informação de que ela é casada e daqui a pouco aquilo ali pode gerar um prejuízo futuro, né? Um cônjuge aí, enfim, uma pessoa que essa pessoa convive pode lá na frente vir questionar aquela negociação. A certidão de estado civil atualizada, para quem reclama, é uma garantia para o comprador de um imóvel. Então é importante ter essa certidão de estado civil, e para quem reclama, eu acho que é uma coisa que não deveria ter esse tipo de reclamação, porque é algo que ajuda muito nas negociações. Inclusive a gente teve um exemplo. Isso é uma coisa que é de 5, 6 anos para cá, mais ou menos, foi instituída aqui no Mato Grosso do Sul, Sim. e nós tivemos problemas antes disso. Inclusive o cartório chegou a ser parte de um processo judicial em que a pessoa chegou no cartório e simplesmente omitiu uma informação relevante. Nesse meio tempo, a esposa descobriu Sim. que o cara estava vendendo um negócio que era dela, que ela tinha que autorizar também. No registro de imóveis tentou impedir, acabou registrando, e aí teve que ingressar com uma ação judicial, né, para discutir essa questão, anular essa compra e venda. Sim. Porque não havia anuência dela nessa operação. O resultado final foi anulação mesmo, né? Foi anulada. Compra e venda então. depois judicialmente foi anulada, porque é um requisito legal, né? Quando você é casado, né, você tem que ter essa anuência, né? Uhum. Outro aspecto também que eu acho interessante a gente comentar é toda essa revolução que está acontecendo, tanto no meio notarial quanto no meio registral, nos últimos 20 anos, né? Nós estamos passando por uma fase de informatização, né, muito grande, né? E, sobretudo, com esses serviços em nuvem, por meio das plataformas digitais. Sim. Seja no registro civil, né, por meio da CRC, seja no tabelionato de notas e no RI, por meio do e-notariado e do RI digital. Isso. Né? E isso realmente é uma revolução, né? A gente, há 10 anos atrás, acho que antes da pandemia, né, a gente não imaginava que podia fazer por videoconferência uma escritura, né? Até por causa da segurança que nós necessitamos, né, para que isso aconteça. Mas o e-notariado foi realmente uma revolução, e eles conseguiram criar um ambiente seguro, né, em que a gente consegue verificar a capacidade das partes, Sim. né, e a identidade das partes, né, que é o mais relevante nesse momento crucial da assinatura da escritura, né? Nós temos todo o momento anterior, né? Sim. Preparação da documentação, contato com as partes para verificar quais vão ser os termos desses negócios jurídicos, né? Inclusive a plataforma da notariado, ela constantemente tem atualizações, justamente no sentido de fazer ali uma prova de vida, a validação de que de fato aquela pessoa que tem aquele certificado notarizado é ela mesma, e ela que está fazendo ali aquela videoconferência. Antes, inclusive, de a pessoa entrar na vídeo para assinar uma escritura, ela tem que fazer uma prova de vida. Antes ela fazia só no momento em que ela emitiu o certificado. Hoje não. Hoje ela, para entrar na videoconferência, ela obrigatoriamente tem que fazer uma prova de vida para, de fato, comprovar que é aquela pessoa mesmo titular daquele certificado que está assinando o documento notarial. Outro ponto importante, Eduardo, é explicar que essa questão das escrituras digitais e videoconferências não é para virar um oba-oba que a pessoa faz em qualquer lugar do Brasil, como quer, onde quer, vira uma bagunça. Não. Né? Teve até situações das regras que nós vamos explicar que tabeliães do Paraná, por exemplo, foram punidos com suspensão. Sim. Ele vai ter que ficar 60 dias sem pisar no cartório. Uhum.
né, como punição por ter desobedecido essas regras relativas às escrituras digitais. Exato. Então isso é importante a gente explicar aí, Bart. As escrituras, vamos dizer, híbridas, né? O comprador, ou ele tem que ter domicílio aqui na cidade onde está localizado o imóvel, ou ele pode ter a domicílio em outro local, mas que a escritura seja realizada na comarca onde o imóvel está localizado. Então ele tem que respeitar essas regras, né? Justamente para a pessoa não sair daqui, faça escritura em outro estado, faça em outro cartório. Ele precisa respeitar a regra de que ou ele tenha domicílio na comarca onde ele vai praticar o ato notarial digital, ou o imóvel esteja localizado naquela unidade federativa e ele também tenha domicílio na unidade federativa. Não precisa necessariamente ser no mesmo município, mas ele precisa ter domicílio na unidade federativa e fazer em qualquer cartório do estado. Então, eu acho que o recado que a gente pode deixar com relação a essa questão digital é que essas inovações vieram para facilitar, mas não para burlar. Sim. Eu acho que esse que é o principal. O usuário tem que saber que ele tem a possibilidade de uma facilidade para ele, em caso de não poder vir ao cartório, mas ele tem que respeitar certas regras. Sim. Né? Com isso ele evita otorgar a procuração, tem que fazer uma viagem de última hora para assinar algum documento. Então, assim, veio para trazer a facilidade, mas tem que ser respeitado algumas regras aí em relação à questão do território e da localização do imóvel, enfim, do domicílio. Essa questão da procuração, eu até acho muito importante as pessoas se conscientizarem que é um ato muito relevante. Sim. A partir do momento que elas outorgam procuração para alguém, em nome delas, celebrar um negócio, né? Há uma série de implicações que podem ocorrer. Então, na medida que a pessoa conseguir evitar isso, né? Seja vindo presencialmente, seja por uma videoconferência, né? Você consegue fazer o negócio exatamente da maneira como você quer, sem imprevistos. Um outro caso que aconteceu no cartório, que é legal a gente citar essas situações, foi de uma pessoa que otorgou uma procuração, né? E aí ela era casada, né, com alguém, otorgou a procuração pro sogro vendeu o imóvel, aí ela divorciou, aí ela achou que a procuração não era mais válida, aí o sogro perdeu e vendeu o imóvel. Só que ela não recebeu dinheiro nenhum. Então, quer dizer, olha a complexidade da situação. Às vezes é o único bem que a pessoa tem, ou um bem que ela tem de investimento, que ela fez a procuração porque naquele momento não podia dar continuidade ao negócio. Olha a consequência que isso tem. Então, é super interessante quando as pessoas puderem, agora que nós temos esse modelo do e-notariado, da escritura digital, com videoconferência, sempre que puder, faz a vídeo. Participe do ato, né? Exatamente. Faça você a prática da venda ou da compra do bem. Nós temos aquele ditado, né? Como é que é? O olho do dono. Engorda o olho do dono, engorda os bois, né? Então assim, se você quer fazer o melhor negócio possível, faça você mesmo o negócio. Sim, exato. Não deixe para um terceiro realizar. Porque hoje tem tanta coisa, né, cara? Assim, tem a questão fiscal. A pessoa, se outorga uma procuração, ajustar preço na hora da escritura. O cara vai lá e ajusta um preço que você acredita que... Aí, no final das contas, acaba afetando o imposto de renda daquela pessoa porque alguém estava fazendo por ela. Né? Então, às vezes, tem como, sim, dentro da procuração, fazer as delimitações de valores ali, mas muitas vezes outorga para a pessoa vender pelo preço que ela quiser. Né? Então, isso é um problema. É melhor que ela mesma faça por meio do e-notariado ou vá até o cartório e assine a escritura. Né? Outra coisa que eu acho interessante de comentar sobre o cartório são esses bastidores, né? Que é justamente aquilo que a pessoa não vê. Porque normalmente o cliente que vai fazer uma escritura, ele faz contato ou via corretor, ou diretamente com o escrevente, manda a documentação, e alguns dias depois ele vai lá e assina. Sim. Mas ele não imagina toda a conferência jurídica que foi feita para dar a garantia para ele com relação a eventuais dívidas, ônus de imóvel, análise de matrícula. A gente faz uma formatação do negócio jurídico, tendo em vista também essa questão fiscal, né? Consequências com relação ao inadimplemento. Então, tudo isso nós temos uma equipe por trás, né? É o escrevente, é o assistente escrevente, né? É o conferente, é o tabelião substituto, é a equipe de protocolo. Setores internos que fazem a engrenagem rodar, né? Emissão de certidão. Alguns cartórios não tem isso, mas lá, vamos falar do nosso cartório, tem ali a solicitação de certidão, certidão do Estado Civil, matrícula, né? Então, assim, a pessoa vai fazer uma escritura, muitas vezes ela encaminha a documentação pessoal, a escritura antiga, daqui 2, 3 dias ela tá ali assinando a escritura, mas ela não tem noção do que aconteceu dentro ali do cartório para até chegar num denominador final, que é a efetivação daquele negócio jurídico.
Então, o cartório tem toda uma estrutura por trás disso, né? Vários processos para a gente conseguir chegar a um resultado final aí, que é trazer a segurança jurídica e fazer com que o negócio jurídico saia da melhor forma possível. E nós temos também o pós-escritura, né? Que é o Exato. nosso pós-atendimento, que é o quê? A gente se encarrega de levar isso para o registro de imóveis, né? Agora, via digital, acompanhando essa modalidade, né, do RI digital e do notariado. Né? E depois que está registrada a escritura, nós nos encarregamos de levar isso para a prefeitura, para que na cadastro municipal, lá no seu IPTU, né, já saia o nome do novo titular proprietário de imóvel. Então, para isso também tem bastidores, né? Tem equipe do protocolo, tem motoboy, né? Tem equipe de entrega de certidão. Então, tem uma série de questões que a gente verifica e providencia para que no final a pessoa receba a escritura já registrada no registro de imóveis e com averbação na prefeitura. Eduardo, vamos falar agora de alguns casos práticos do cartório e algumas curiosidades ou lembranças que a gente tem aí para o pessoal só ter uma ideia do nosso portfólio aí, do que a gente faz lá. Tem um caso aí que você nunca esqueceu, ficou marcado para você? E por quê? Tem casos inusitados, né? Caso que aconteceu e que fica marcado sempre fica ali naquela parte do inventário, né? A gente trata muito na parte emocional das pessoas, né? A gente está tratando de um patrimônio, mas em razão da perda de um ente querido. E eu fiz um inventário uma vez e era de uma moça jovem que acabou se acidentando e faleceu. E aí a mãe e o pai foram ao cartório para fazer esse inventário. E no momento ali que ela começou a expor, né, qual era a ideia dela de fazer o inventário, a partilha, ela contou o que havia acontecido com a filha, né? E isso aí foi algo que marcou um pouco, choca, né? Uma coisa que a gente fica um pouco triste, porque a menina era muito jovem, tinha uma carreira pela frente e justamente tinha acabado de sair do trabalho, acabou Acho que era médica, né? Isso, uma médica, sofreu um né? acidente. Eu lembro desse caso. E aí, enfim, né? Acabou acontecendo e a gente fez o inventário e no momento ali, no momento da assinatura do documento, a mãe chorou, se emocionou, enfim, né? E isso acaba marcando, porque é uma coisa, eu sou pai, então o senhor também, a gente sabe. A regra natural em tese é a gente primeiro que os filhos, né? Mas quando acontece o inverso, é algo que deve ser algo muito doloroso, né? A gente nunca... Eu lembro que a gente teve um outro caso também, que a pessoa, não sei se ele era inventariante de um inventário, ou ia assinar uma compra e venda, e ele estava vindo do interior para Campo Grande. Sim. E aí ele falou, não, já deixa tudo pronto, já estou chegando para assinar, já emite TBI, e ele faleceu no caminho, né? Nós temos a possibilidade de colher a assinatura depois, né? E era um inventário esse caso. Era um inventário com vários irmãos. E um dos herdeiros o inventariante estava aqui. Um dos herdeiros que morava em Cuiabá. E ele no meio do caminho acabou sofrendo um acidente e faleceu. E assim, foi uma coisa que a gente estava no período da manhã com toda a família ali, fazendo a assinatura, e ia falar, meu irmão chegando à tarde a gente vem. À tarde o inventariante compareceu no cartório para informar que havia ocorrido o falecimento do irmão. Uma coisa assim, não é comum acontecer, mas uma coisa que marca bastante, né? Isso já tem anos e a gente sempre lembra dessa história, né? Lembrando que não fica viabilizado o inventário, porque daí o inventário dele se habilita lá e os herdeiros se habilitam para assinar o inventário anterior, mas é uma situação bem inusitada, né? A gente tem os casos, né, que vivem acontecendo dos divórcios, né? Os divórcios porque os divórcios podem acontecer no cartório desde que sejam consensuais, né? Sim. Só que eles fazem muitas vezes no cartório, não é questão super consensuais, é que quer evitar a justiça e tal, mas os dois não se falam, né? Concordam em realizar o divórcio, mas não querem se encontrar. Não querem se encontrar. Aí ela vai o escrevente, o tabelião espera um numa mesa tal, o outro espera numa sala tal, aí faz ali, leva para ambos lerem de forma concomitante. O advogado acompanhando o ato, assina, todo mundo junto, mas acaba que ninguém se encontra ali para evitar ali discussões desnecessárias, né? E tem uns casos complexos também, que a gente pega de vez em quando, a maioria envolvendo fazenda e desdobro. Muita divisão amigável, né? Antigamente o pessoal tinha a mania de, tem uma fazenda, vendia para 5, 6 pessoas. E depois acaba falecendo entra herdeiro, aí vira aquela loucura, né? Ele vendia, entre aspas, né? Vendia meio que de boca, né? Mas na matrícula ficava ali vários proprietários, né? E eu tive um caso recentemente que deram
42 pessoas, acho que 40 pessoas mais ou menos, porque no meio do caminho faleceu pessoas e entraram os herdeiros. Nossa, Pra gente fazer essa divisão. virou um formigueiro de gente. Assim, Né, essa e fazenda inclusive aí. foi um caso que eu esperava um pouco mais de complexidade. Como o pessoal tava louco pra acabar com aquilo ali, falaram, não, vamos resolver. E resolvemos. Da forma simples, todo mundo dividiu, porque todo mundo já estava com a sua área delimitada. Sim. Então foi fácil de Mas eu resolver. lembro que esse caso aí ficou mais de um mês trabalhando Ficou, nisso aí. ficou. Mais de um mês Sim. trabalhando isso aí. E a gente teve na época um advogado que é especialista nisso, ele atuou, então isso ajuda bastante, né? O profissional aí, não precisa, não é obrigatório ter advogado nesses casos, né? Mas é muito bom quando tem alguém que entende do assunto, né? porque o cartório está ali, a gente trabalha com a informação. Então, quando a informação vem de uma forma resumida, facilita muito o nosso trabalho. E esse advogado atuou muito bem, em conjunto com o cartório ali, a gente conseguiu resolver uma coisa, um condomínio de mais de 30 anos, cara. Nossa. Foi bem legal, assim, a gente... Tem várias coisas que a gente resolve, que quando chega no final, a gente fala, cara, que bom que resolvemos. Porque a gente acaba percebendo que já tentaram resolver antes e acabam que não conseguiram um cartório que deu atenção devida, ou um profissional que estava auxiliando à época não teve a capacidade de conseguir chegar nos finalmente, né? Sabe que essa questão de resolver problemas, eu acho que é uma das partes que eu acho mais interessantes no cartório, né? A gente conseguir resolver o problema das pessoas, né? Sem falar naquele desafio que a gente tem, né, de encontrar uma solução que seja juridicamente viável e economicamente favorável para as partes, tem aquela questão de a gente se sentir bem, né? Sim. Ajudando as pessoas, resolvendo o problema que elas têm. Tem gente que chega lá que faz anos que tá para resolver um problema e não consegue, né? Sim, sim. Isso tem tanto no tabelionato de notas quanto no registro civil, né? Sim. Eu lembro que no registro civil uma vez nós tivemos um caso de uma senhorinha, tinha 80 e tantos anos, veio lá do Pernambuco para cá, e ela precisava da identidade nova dela, porque com a identidade ela conseguiria fazer várias coisas e tal, e ela não conseguia, porque o município dela que estava na certidão de nascimento e de casamento estava inadequado, estava errado, né? Naquela época, antigamente, eu nasci na fazenda tal, Sim. eu colocava local de nascimento fazenda tal, mas na realidade era no município X que ela nasceu, né? E hoje isso não é mais aceito. E aí ela estava desesperada, já tinha ido várias vezes em vários cartórios, aí chegou na gente, nós fomos atrás, entramos em contato com o IBGE para tentar resolver a situação, esclarecer que município que era aquele, porque tem que ser feita uma busca, imagina, nasci na fazenda tal em Pernambuco. Não. Né? Então, quantas fazendas com não é à toa que não se resolvia a situação dela há 20, 30 anos, e a gente conseguiu resolver, né? E eu lembro que a cara dela de emoção, olha, eu vou ter de novo uma identidade, eu vou conseguir tocar minha vida. Então, assim, tem essas situações que deixam realmente a gente bem satisfeito. Sim. Do trabalho que a gente faz. A resolução de um problema, né? Principalmente esses problemas que vêm se estendendo há muito tempo, né? Aí quando chega e a gente acaba conseguindo resolver, você vê, até a própria pessoa, né? Demonstra que o que nós fizemos foi algo que resolveu um problema que ela tinha há muito tempo, né? Tem muita gente que acaba aí até levando brinde ali para funcionário, né? Leva alguma coisinha e tal, que é justamente para expressar ali aquela a gratidão da gente ter conseguido resolver problemas aí de anos, né? Sim. Eu acho assim, a gente tem essa consciência no cartório de 2 pontos, né? Nós somos, do ponto de vista do tabelionato de notas, especialmente, um multiplicador de atividade econômica aqui no estado, né? Nós temos ciência de que pela nossa atuação a gente consegue ter uma multiplicação de atos negociais no estado, e isso facilita tanto a economia de Campo Grande quanto a do estado inteiro. E por um outro lado, na parte do registro civil, nós somos um centro de referência de cidadania das pessoas, né? Porque é a partir do cartório de registro civil que as pessoas conseguem exercer a sua cidadania, né? Sem o cartório de registro civil, elas não conseguem nenhum tipo de documento posterior, né? E, consequentemente, não têm acesso aos serviços públicos básicos, né? E ao exercício de sua cidadania. Então, a gente tem essa consciência, né? De que nós temos essa dupla função no registro civil, né? Especialmente com relação às pessoas hipossuficientes, e no tabelionato de notas, esse viés mais econômico, de fomentador da atividade negocial no nosso estado. Eu acho que isso é bem importante e as pessoas às vezes não têm essa noção, né? O tabelionato atua muito com essa parte de regularização, né? E isso
fomenta tanto na parte de negociação, mas puxando um gancho aqui para a parte de regularização imobiliária mesmo, né? Por exemplo, uso capião. A gente faz uso capião muitas vezes para melhorar o valor daquele bem. Porque a pessoa vender só a posse, ou ele não vai achar um comprador, ou ele vai ter que vender muito mais barato para que a outra pessoa possa regularizar. E hoje o uso capião extrajudicial é algo que veio para facilitar, né? E melhorar isso, né? Porque um espaço curto de tempo ali, ele acaba conseguindo regularizar o imóvel de uma forma um pouco mais rápida, né? Por exemplo, eu fiz agora recentemente, a gente ainda não conseguiu finalizar a ata. Eu fui em loco, uma área muito grande aqui em Campo Grande, numa localização muito boa, e ela está dentro de uma área maior. Só que a pessoa exerce a posse há mais de 30 anos. A área é delimitada, tem tudo como provar isso, acima né? do módulo rural. Tá acima do módulo, é um imóvel urbano, já está na área urbana, e ele pretende vender. Só que o investidor que quer comprar, ou ele quer pagar barato antes de regularizar, foi o que ele sentiu do mercado, né? Antes de regularizar, ele sentiu que o mercado pagava um valor menor do que vale. E aí ele procurou um advogado, que é parceiro do cartório, e aí esse advogado veio com a ideia do uso capião e a gente conseguiu fazer com que esse uso capião saísse, né? Enfim, a gente vai imprimir a ideia, finalizar aí por esses dias. E aí, isso daí... Esse teve perrengue, não teve? Teve um pouquinho de perrengue em loco, a galera fala aí de bater só o carimbo, né? Mas eu já conto. E a gente conseguiu trazer ali, depois que regularizar esse imóvel, vai conseguir trazer um valor maior, inclusive já tem um comprador para a área. Então, assim, com isso a gente está fomentando, está trazendo. E nessa área vai ser possivelmente construído um condomínio. Então, olha o resultado de uma regularização imobiliária. É até interessante comentar, esse dia eu estava conversando com um colega meu que é oficial do registro de imóveis, e teve uma discussão nacional quando se estava implementando essa norma que possibilitou ser feito uso capião extrajudicial. E na discussão inicial, o tabelionato de notas não participava, né? Tinha uma constatação privada ali, que depois seria levada ao registro de imóveis, e na época isso acabou gerando uma dúvida, será que precisa ou não e tal. E o pessoal do registro de imóveis hoje reconhece que o papel do tabelionato de notas, né, nessa formação de conhecimento desse processo administrativo de uso capião extrajudicial é muito importante. Sim. Tanto na organização da documentação, na concatenação dos fatos, quanto na análise em loco. Sim. Então, é um exemplo, né, de como a participação do tabelionato de notas é relevante em determinadas situações da vida cotidiana das pessoas do ponto de vista econômico. Sim, né? sim. Esse caso a gente precisou em loco, né? Porque como a área estava dentro de uma área maior, a gente teria que verificar se estava dentro da delimitação, se de fato estava cercado, murado e tal, e eu fui. E é uma área muito grande, é uma área que é quase rural, e aí eu tive que entrar no meio do mato para verificar se estava cercado e tal, fiz todo... Tá lá eu andando no meio do mato, te fiz algumas imagens e tal, e daqui a pouco eu cheguei em casa, já era o final do dia, cheguei em casa, uma coceira na perna ali, eu falei, cara, mas o que é isso, né? Eu fui ver um carrapato, poxa. Aí pra galera que fala que é só, o tabelião só bate o carimbo, né? O bonitão lá só fica sentado ali te cobrando. Não, olha onde eu fui, e aí no final o resultado foi um carrapato. Eu ainda brinquei, falei, pô, aí tem gente que fala que a vida de tabelião é fácil, né? Nunca, né? A vida de escrever nunca. Né? Bom, melhor o carrapato que uma cobra, né? Não, e aí a gente entrou lá e conseguiu fazer as imagens, inclusive vão ser mencionadas na ata ali para instruir o processo. E que com certeza aí dentro de 3, 4 meses aí eles vão conseguir finalizar lá e dar valor ao imóvel numa região muito bem localizada e trazer um resultado maior ainda para a região, porque vai gerar um condomínio, enfim, né? Legal. É bem legal a ideia, o projeto do pessoal. Né? E a gente participou ali no meio do caminho para fazer com que a coisa acontecesse. Né? Eduardo, vamos falar um pouquinho agora de algumas realidades que a gente encontra no cartório sobre as famílias, né? A gente já falou um pouquinho dos divórcios e tal, né? Mas vamos falar um pouquinho dessa questão do inventário, né? O que a gente acaba encontrando nas situações de inventário que chegam no cartório? Claro, assim, só explicando pro pessoal, né? Para fazer no cartório, assim como no divórcio, todos os herdeiros têm que estar de acordo, né? Mas é um acordo que muitas vezes é um acordo... Eles estão em acordo porque eles não querem ir para a justiça. Não querem que demore, não querem que tenha um custo muito alto, enfim, não querem que aquilo se eternize, né? Mas, né, a gente sempre tem que administrar essas questões familiares, né? Eles têm advogados, evidentemente, o advogado participa no inventário, né? Então já faz meio que um filtro, né, desse acordo familiar, mas muitas vezes o pessoal chega lá e é lá que a coisa acaba se resolvendo, né? Sim.
É muito importante essa atuação do advogado. O advogado que sabe conduzir bem, ele consegue sempre finalizar no extrajudicial. Já tivemos casos ali de iniciar no extra, mas às vezes ali por falta de uma condução, acabou que o negócio se estendeu para o judiciário, né? Mas assim, a gente tem inúmeros casos aí de inventário extrajudicial que a gente tem que conduzir de uma maneira em que, por exemplo, desse tempo atrás a gente estava fazendo inventário, todo mundo na certeza que a partilha ia ser feita de uma forma, chegou no cartório, nós tivemos que pedir uma certidão de testamento. A negativa de testamento, que é uma das certidões obrigatórias para a realização do ato via extrajudicial. Chegou a certidão de um testamento. E um dos herdeiros saiu beneficiário maior. Aí todo mundo, pô, mas por que Aí entra a questão, pô, mas por que ele fez isso? Ninguém sabia. Então, assim, às vezes essa falta dele ele se planejou com o testamento, mas talvez se ele tivesse informado antes, talvez não seria uma surpresa para a hora do inventário. Ele não é obrigado a informar, mas, né, eu acho que ajustaria melhor a situação posterior. E no final, o pessoal entrou num acordo legal ali, fez a partilha e resolveu o problema. Mas é uma surpresa que acontece a hora que a gente vai finalizar um inventário, né? Analisando essas relações humanas que a gente encontra num cartório, especialmente nesses inventários, o que eu acho, em minha opinião, que seria sempre o ideal, seria uma boa conversa familiar em vida. Sim. Né? Então, o patriarca, a matriarca, né, reúnem a família, né, conversam, né, e tentam fazer esse acordo enquanto existe essa influência patriarcal ou matriarcal na família, né? Porque às vezes o pai está vivo, os filhos normalmente seguem, né, a orientação que o pai dá, entendem a explicação do pai. Respeitam a decisão, né? Exatamente. É algo que está sendo decidido em vida, né? Isso, e quando há o falecimento, né, fica um pouco incompreensível algo que o autor da herança tinha feito em vida, né? Então, uma boa reunião na família, por exemplo, da mãe da minha esposa, né, 25 anos antes de falecer, o avô dela fez toda a divisão dos bens da família. Chamou todos os filhos, tinha vários bens, né? Você quer qual casa você quer, qual apartamento você quer quais ações de uma empresa tal, e aí foi feita uma divisão familiar, né, em vida. Justa dentro do que ele esperava, possível, né? Dentro e que todo mundo concordou. Claro, sempre tem um que quer um pouco mais, um pouco menos, mas como existe a figura do pai ali, que como você falou, é respeitada, isso acaba se resolvendo. Sim. Então, um inventário que seria potencialmente complicado, né, porque o que acontece muitas vezes, né, às vezes a pessoa falece e tem muitos bens, apartamento, sítio, casa, fazenda, carro, e para fazer um acordo na divisão daqueles bens e não fazer uma divisão simples por cota, né? Porque o que acontece? Quando a gente faz os quinhões exatamente iguais de todos eles, tem um problema de vender isso depois, né? Todo mundo é dono de tudo, né? E aí você tem 5, 6 filhos que são donos de um apartamento, de uma fazenda, né? De uma casa. Aí eles têm que estar em acordo do preço da venda, do recebimento dos valores, né? Então é muito mais fácil nesse planejamento em vida, né, ser feita essa divisão familiar, já respeitando a vontade dos filhos e a orientação dos pais, do que deixar o problema para depois. Sim. Sem falar que é mais barato, né? Sim. O imposto é 3%. Né? No nosso estado, 3%. 3% na doação e 6% no inventário. Então você vai pagar o dobro de tributação. E quem acaba pagando isso aí são os herdeiros depois. Né? Às vezes com o próprio patrimônio, né? Exatamente. Às vezes acaba tendo que vender algum bem de forma a gente mais cansou de fazer termo de nomeação de inventariante apenas para a finalidade de conseguir fazer a alienação de algum bem para poder arcar com o custo do ITCD. Exato. Né? Isso acaba resultando aí na diminuição patrimonial dos próprios herdeiros. Se ele faz isso em vida, ele consegue reduzir custo, discussão, manter a família unida em tese, né? E evita essa discussão. Eu já fiz inventário milionário com 2 pessoas e deu briga. Deu briga da família não se conversar mais. Então, assim, é uma coisa que é triste, porque quando os pais estavam vivos, era nítido que existia uma união familiar, ainda que com as suas diferenças, né? Mas, depois do falecimento, no inventário, se gerou uma discussão, porque um queria uma área numa ponta, outro queria a área em outra, e virou uma confusão. Eu acho que a gente pode até chamar isso, se é que a gente pode cunhar algum termo para isso, né? De uma família organizada, né? Do ponto de vista
patrimonial para essa distribuição de patrimônio, uma família desorganizada. A desorganizada é a que deixa tudo para o momento do inventário. Sim. Né? E a organizada é aquela que já faz um planejamento prévio. Né? Lembrando que, mas eu não quero fazer a doação de tudo agora, embora possa ser feita doação com reserva de usufruto, né? Faz um testamento. Sim. Né? O testamento vai só, apesar de ele ser válido desde o momento que ele é feito, ele só gera efeitos com falecimento. Né? Então, pelo menos ali, já está estabelecida uma vontade patriarcal mínima, né? Sim. Embora o testamento só possa abranger a parte que não afeta a legítima, né? Então, o ideal realmente é fazer uma divisão prévia. Né? Para que, assim, afora essa questão financeira, que a família fique em paz, né? Sim. Que os irmãos possam conversar, que os primos continuem se dando bem, que esteja tudo resolvido, né? Sim. Muitas vezes, quando tem a divisão em vida, ainda o sogro, o genro não se mete muito. Exato. Né? A nora não se mete muito, porque reúne só os filhos, né? Agora, depois que fala, não, aí... ainda que casada num regime que não comunique o patrimônio, não adianta. Tem a influência, a gente acaba percebendo isso nos inventários. A gente percebe que a influência externa acaba afetando na questão da partilha e na convivência entre aqueles herdeiros daquela pessoa que acabou deixando um patrimônio. Então eu acho que o maior erro que esse pessoal comete é achar que tudo vai se resolver depois. Sim. Né? Não, eu não quero me incomodar com isso agora. Deixa que ele se vira, depois eles fazem o que quiser. Isso aí é um problema, porque ele acaba, às vezes, a falta de atitude de resolver em vida acaba afetando a família dele posteriormente, né? Acaba afetando se sobra o cônjuge já mais idoso, às vezes não quer que tenha aquele atrito, mas acaba tendo atrito. Então aí fica a mãe, vamos dizer que é o mais comum acontecer, né? Fica a mãe ali no meio de 2, 3 filhos ali, eu quero isso, eu quero aquilo, e acaba colocando... E nós temos outros exemplos também. Eu lembro de uma situação que ocorreu em que havia um casal e eles tinham filhos menores. E aí a mãe faleceu, eles não tinham testamento, né? E aí esse patrimônio da mãe foi dividido entre os herdeiros, né? O cônjuge e os filhos ficaram com aquele patrimônio imobilizado até completarem 18 anos. Aí completaram 18 anos, é um bando de porra louca. Aí gastaram o dinheiro todo. Com viagem, com não sei o quê. Acabaram com o dinheiro todo. Resultado, não deu 2 anos, voltaram a viver de mesada do pai. Então, às vezes, é importante, na medida em que há uma confiança entre os cônjuges, né? A pessoa fazer o testamento e já deixar a sua metade disponível para o seu cônjuge. Sim. Porque sabe, eu, por exemplo, tenho certeza absoluta que a minha esposa vai cuidar dos meus filhos. Sim. Então, o que eu faço? Vou fazer o testamento para minha esposa, metade dos meus bens disponíveis, né? Porque nós temos um patrimônio, eu sou casado em comunhão parcial de bens, né? Temos um patrimônio de 100. Desses 100, 50 é dela, né? Porque foram todos adquiridos depois do casamento. Dos meus 50, né? 25 obrigatoriamente são para os meus herdeiros necessários, que são meus filhos, né? E aí, os outros 25 eu posso fazer o que eu quiser. Se eu não fizer nada, meus filhos vão receber os 50, né? Eventualmente em concorrência com o cônjuge, mas eles vão receber os 50. Né? Agora, se eu fizer um testamento, eu posso já deixar para minha esposa esses 25. Sim. E os meus filhos recebem só o que é realmente da legítima. Né? E possibilita isso que a minha esposa consiga administrar esse patrimônio até que eles tenham maturidade suficiente, né? Para gerir o patrimônio. E não acontecer que essa família que eu conheci que torraram todo o dinheiro, carro, é viagem, não sei o quê, móvel de 5 mil reais para escrivaninha, potado de 50 mil e acabou o dinheiro. Né? Porque não tinham maturidade. E o pai ficou numa posição de não conseguir mais brecar, porque era o maior de idade. Sim. E foi embora. O patrimônio deles, né? No nome deles, faziam o que quiserem. Então é só um exemplo. Aqui tem muita gente no estado, né? Tem essas fazendas que valem milhões e milhões e milhões, né? Uhum. E que pode acontecer uma situação dessa. Sim. Né? Inclusive quebrar a territorialidade da fazenda, né? Isso é muito importante, né? Uhum. Isso, né? Então, agora eu herdei, completei 18 anos, vou vender, vou viajar, vou gastar, e fica outra parte da fazenda, né, com o cônjuge supérstite, né, para conseguir administrar. Mas a gente sabe que uma fazenda, quanto maior ela é, mais ela gera em termos de lucratividade, né? Sim, produção, de uma forma geral, né? Enfim, é uma curiosidade aí com relação a esses inventários, né, e um bom planejamento sempre é muito importante. Planejamento sucessório feito de forma antecipada
Ali é muito importante. É, e não- Resolve muitas outras coisas. Não é só a questão de diminuição de custo, né? Que é importante, mas aí vem a questão familiar, convivência, se você faz antes. Eu acho que. E não é holding, não é holding familiar. Isso aí é Não. complicado. A holding Tem é uma questões coisa. tributárias. Muitas vezes o pessoal vende um pacote, mas na prática depois não é bem assim. Sim. A holding, eu tive uma situação prática. A pessoa havia me procurado um pouco antes, tinha uma propriedade rural muito grande. E aí foi contador, né? Enfim, tem muitos profissionais aí da área que são excelentes, mas esse contador, por infelicidade do cliente, acabou sugerindo, não, faz a empresa, a hold, faz a integralização do capital social, paga o ITBI e aí o senhor acaba não tendo que fazer o inventário. Mas ele era dono 100% da propriedade. Quando ele integralizou aquilo dentro da holding, automaticamente ele era o sócio majoritário com a maior parte, porque aquilo ali entra como um valor e aí ele aumenta o capital social da empresa. E a pessoa já era idosa, e aí com o passar do tempo o contador havia sugerido para ele, vai cedendo, todo ano gera caixa e cede, né? Vai fazendo essa manobra, né? E para evitar recolhimento de tributo, enfim. E aí essa pessoa no meio do caminho acabou falecendo. O que aconteceu? O advogado me procurou, fizemos o inventário do quê? Das cotas. Das cotas, exatamente. Quando foi para a Secretaria de Fazenda com balanço patrimonial, a Secretaria de Fazenda verificou, falou, não, mas calma aí, as cotas que vocês informaram que vale 20 milhões, está vinculado a uma fazenda que hoje vale 80 milhões. No final das contas, ele pagou ITBI desnecessariamente. Exatamente. Teve que fazer um inventário de qualquer forma. Então, ele não fugiu do inventário. Então, tenham cuidado, pessoal. Cuidado com a holding familiar. Fazendo de forma bem organizada, acho que até dá certo. Mas, idosos aí, eu acho que não é a melhor saída, não. Que é normalmente quando se inventa de fazer holding familiar, né? Sim. Quando o patriarca já está mais idoso e tal, né? Então, porque ele pode não ter tempo hábil para conseguir sair da sociedade. Porque as cotas nada mais é do que um patrimônio. Exatamente. E as cotas estão vinculadas a um patrimônio da empresa. Então, quando pega um balanço patrimonial, verifica-se que a empresa vale muito mais. Exatamente. Né? E foi o que resultou aí, né, nesse inventário que nós fizemos. Infelizmente, a pessoa, aquele negócio, pagou mal, pagou 2 vezes, né? Exatamente. Então, aí a gente acabou... no final das contas, ele acabou gastando um pouco lá no cartório, né? Sendo que nesse caso, ele tivesse feito a doação em vida, ia pagar 3%. Sim. Ele pagou 2% de TBI. De TBI. Depois ele pagou 3% só na doação. Aí ele teve que pagar 6% das cotas que ele era dono. Exatamente. E ficou vinculado à propriedade. Exatamente. Então, assim, no final das ficou contas... 8% de um posto de um lado, contra 3% se ele tivesse feito a doação desde o início. Exatamente. A família, na época, ficou bem chateada com um profissional que auxiliou eles, mas enfim, né, também a opção da família, a pessoa, é o que eu digo, né, a gente não precisa 100% sempre estar confiando no profissional, vai estudar, pesquise, hoje a gente tem a internet aí, a gente tem a informação na mão, né. Não, ainda mais em operações dessa gama, né, desse vulto, Sim. Eu não tava vendendo picolé na esquina, né. E na época eu informei ainda, procuraram o cartório e eu falei, olha, cuidado, a holding, lógico, a gente deixa a pessoa com a liberdade de fazer o que ela quiser. Mas, eu informei, tem um risco nesse sentido, né? Se a pessoa é jovem, a gente não sabe a hora que a gente vai morrer, mas se a pessoa é jovem, a chance dela conseguir anualmente fazer essa transferência das cotas, enfim, gerar caixa para quem é sócio e com isso ele, com o passar dos anos, ele sair. Mas assim, a gente tá falando de um patrimônio gigantesco, ele não ia conseguir, ele ia demorar pelo menos uns 8 anos para ele conseguir sair do capital social ali, então não ia dar certo, né? No final ia acabar acontecendo mesmo. E foi o que gerou o resultado aí do inventário. E agora, pessoal, falando da nossa experiência pessoal, né, e nosso sentimento de trabalhar no cartório, eu antes, como a maioria de vocês já sabem, eu era procurador da República, né? Então eu tinha uma outra carreira no serviço público, eu acabei decidindo mudar de profissão, né? E o que eu percebi aqui no cartório é que nós temos 2 vieses, né? Um primeiro que é o jurídico, né? Que é esse nosso desafio de ajudar as pessoas a encontrar soluções jurídicas mais viáveis para elas, né? E o administrativo, né? Que você é um empresário, na maior parte do tempo você é um empresário, tem que pagar conta, pagar funcionário, aluguel de prédio, fazer gestão de qualidade, gestão de processos, né? E, por um outro lado, essa parte jurídica, né? Então é uma coisa que é um choque de realidade, que a gente tem que se habituar, né? Mas faz parte do pacote, né?
ser titular de cartório não é apenas analisar situações jurídicas, longe de ser bater carinho, né? Como a gente já comentou aqui, mas também longe de ser apenas análise de situações jurídicas como, por exemplo, um promotor e um juiz, né? Nós temos toda a parte administrativa, né? E as regulações, que são muitas, né? Do CNJ, da Corregedoria, de normas administrativas que nós temos que seguir e obedecer. Então, isso foi um aprendizado muito grande, esse viés empresarial, né? O tabelionato de notas tem um viés comercial também nessa relação com os clientes, né? Que também não é simples de ser assimilada para quem vem de uma outra área, mas eu acho que o balanço é positivo. Eu tô aqui em Campo Grande há 10 anos e meio, né? Que eu troquei de profissão. E o balanço que eu faço é positivo, tanto do ponto de vista pessoal como profissional. Eu acho que sou uma pessoa que compreende melhor as relações humanas hoje do que eu compreendia antes, quando eu era procurador, né? E eu acho que o tabelionato de notas em si e o registro civil tem um futuro promissor pela frente, porque nós vamos continuar ajudando as pessoas. E mesmo com inteligência artificial, as pessoas vão precisar de alguém que continue ajudando elas a resolver seus problemas, né? A IA pode até dar uma dica, pode dar uma informação, mas ela tem que sempre ser validada por alguém que, do ponto de vista prático, entende do que está fazendo, né? E eu acho que o tabelionato de notas e o registro civil têm esses profissionais habilitados, e a nossa função é continuar nessa capacitação e nesse caminho de melhoria, né? Para encontrar sempre o melhor tipo de atendimento para as pessoas. O Eduardo, por exemplo, desde o começo só trabalhou em cartório. Desde os 15 anos. Desde os 15 anos. Eu acho que ele tem uma visão também bem interessante para compartilhar Não, com a gente, o cartório, a profissão, né, ela, no dia a dia nosso, a gente acaba tendo contato com várias situações, né, principalmente situações de patrimônio, envolvendo o inventário, a morte em si. E com o passar dos anos, eu sempre tinha um receio de, pô, Eduardo, é chato você ficar falando, da morte, o que que eu... deixa pra depois, muita gente pensa isso, né? Deixa pra depois isso daí. E com o passar dos anos, com a gente estudando e tendo prática no dia a dia, a gente fala hoje com um pouco mais de naturalidade um pouco do que é a morte, né? Fala, cara, organiza antes. Morrer, todo mundo vai morrer. Então tem muita gente que acaba se segurando, fala, não quero falar sobre isso agora. Às vezes você vê a pessoa já de idade, às vezes tendo um patrimônio que poderia se organizar ali, acaba não fazendo. Então, com o passar dos anos, a profissão me ensinou que falar desses assuntos não é um problema, muito pelo contrário. É um ajuste para que qualquer momento futuro ali, momento de falecimento, que você possa manter a sua família de uma forma organizada, evitar custo excessivo para a própria família, evitar discussão, como a gente acabou falando aqui. Então, a profissão me ensinou que falar de situações que muitas vezes a gente se priva de falar, não é um problema. Acho que a gente tem que falar, tem que conversar com a família, se organizar, né, ter essa relação e explicar o que pode acontecer, o que não pode acontecer em caso de falecimento, enfim, né? Acho que a profissão me trouxe... antes eu não gostava de falar, nem de pensar, né? De falar, não, vamos vivendo, né? E hoje não, hoje a gente já tem essa facilidade de conseguir falar, porque a gente vivencia muito isso, né, no nosso dia a dia. Então é uma coisa que com o passar dos anos eu fui aprendendo e vem trazendo maturidade. Comecei muito novo, né? Então o guri não quer ficar falando dessas coisas, né? E uma outra coisa que a profissão me ensinou a valorizar bastante é o tempo, né? Hoje eu falo, cara, o meu dia tinha que ter 48 horas, porque a gente começa de manhã, vai parar pro final do dia, aí vem família, vem tudo. Então, assim, a gente administrar o tempo é muito complicado. Então, no nosso dia a dia, que é um dia muito corrido, né? A gente sabe, o cartório é aberto o dia inteiro. Sem contar a parte comercial do tabelionato, a gente está o tempo todo ali conversando no WhatsApp, utilizando aí as plataformas, isso acaba tomando muito tempo. Então, quando a gente pode ter um tempo de qualidade com família, ou até mesmo melhorar a nossa gestão de tempo, acaba melhorando aí no nosso dia a dia no trabalho, né? Então, hoje eu valorizo muito o tempo. É uma coisa que eu aprendi muito isso dentro do cartório. Nessa questão de valorização, eu acho que, pelo menos na minha experiência pessoal, tem duas coisas que eu posso comentar. A primeira é a questão no aspecto profissional. Hoje eu valorizo muito mais essa percepção e tentativa de compreensão do que as pessoas tentam passar para a gente, né?
A gente parar para realmente sentar, entender o que o cliente quer, o que o usuário quer. Se colocar no lugar da pessoa. Ver qual que é a compreensão que ele tem daquilo que ele quer, para a gente poder dar uma melhor resposta. Muitas vezes a gente pode dizer não para algum cliente em uma situação que ele quer fazer, mas se a gente falar da forma adequada, né, ouvindo inicialmente o que ele quer e dando uma resposta adequada, ele vai acabar entendendo a situação. Né? Eu acho que muitos atritos surgem porque hoje, nessa nossa sociedade de hoje, a gente não escuta as pessoas, né? É tudo no automático, é tudo resposta em 5, 10 segundos, vamos para a próxima. Não. Eu acho que essa compreensão do que o outro está nos dizendo e essa escuta do que o outro quer nos passar é muito importante, né? E do ponto de vista pessoal, o Eduardo começou essa questão do tempo, né? Para o tabelião ele é mais complicado ainda, né? Porque nós temos a parte administrativa que nos toma muito tempo, né? E hoje, com o WhatsApp, eu posso dizer sinceramente que eu não passo nem um dia do ano sem pensar em algo do cartório, né? Seja Natal, Ano Novo, teve Ano Novo que 31 de dezembro, 11h30 da noite, eu estava vendo coisa de cartório, né? Teve aniversário meu final de semana que eu estava resolvendo coisa de cartório, né? Férias que eu tenho, que eu viajo, né? No meio do dia eu visitando no museu, vendo coisa do cartório. No restaurante, vendo coisa do cartório, né? Porque faz parte da profissão, né? Então, aproveitar desse tempo e administrar esse tempo, especialmente para quem é titular de cartório, é um grande desafio, né? Eu confesso que eu ainda não consigo muito separar algo, né? Especialmente para a parte pessoal, sem o tempo todo estar antenado, né, e verificando o que tem que ser feito no cartório. Muitas vezes eu estou viajando, por exemplo, às vezes a gente consegue viajar para o exterior, né, e aí tem um fuso horário, né, no exterior, às vezes tem algumas horas de diferença. Então, às vezes eu estou viajando e algumas horas a mais, às vezes eu fiquei até 2 horas da manhã acordado, não porque eu queria ficar acordado, mas porque o cartório fechava no Brasil no horário 17 horas. E eu sabia que tivesse alguma coisa para resolver, eu tinha que estar presente para poder resolver alguma coisa do cartório. Então, é só um exemplo de como funciona essa nossa logística pessoal, né? Porque muita gente pensa, titular cartório, só passeia, só viaja, tá tudo certo, né? Vai no restaurante, só ganha dinheiro. Eu falei, não, gente, tem muita coisa por trás, seja no cartório pequeno, que tem poucos funcionários, menos problemas, né? Mas a personalidade é mais presente, seja no cartório grande, que tem muitos funcionários, mas tem mais problemas, né? Especialmente administrativos a serem resolvidos, né? Então essa questão do tempo e da vida pessoal é uma coisa que é complicada. Eu estou há 10 anos e ainda não consigo achar uma solução para resolver essa situação de vez, mas é a profissão que a gente escolheu, né? E a realidade que a gente tem, e a gente tem que seguir nisso aí, nessa linha, tá bom? Esse é o fim da nossa conversa de hoje. Nós vamos ter outras pela frente. E se vocês quiserem, eu quero ouvir vocês conversando com algum convidado especial, ou de algum tema especial, mandem sugestões pra gente, né? A gente vai ter outros podcasts pela frente. Um dos que eu tô bem animado para fazer é tratar de verdade, dessa lenda urbana que Campo Grande em 10 anos vai dobrar a população, que a rota bioceânica vai desenvolver muita cidade, que a celulose do interior vai trazer Campo Grande pro céu, né? A gente escuta muito falar isso aí, torce para que isso aconteça. Mas eu vou tentar encontrar pessoas, né, que tenham condições para a gente explicar isso em mais detalhes, sobretudo dar números e indicadores de que isso possa acontecer e, se Deus quiser, ter um reflexo positivo no mercado imobiliário de Campo Grande. Tá bom, pessoal? Um abraço. Eduardo, se despede do pessoal também. Muito obrigado, pessoal. Se Deus quiser, estaremos aí com novos convidados. Se conhecerem alguém que tratem desse tema que o Dr. Ricardo trouxe, que é um tema muito importante para a nossa cidade, deixem aí o comentário aí no nosso vídeo e vamos ver se a gente consegue marcar aí com esse convidado para que a gente possa fazer um bate-papo legal e conhecer um pouco mais sobre o futuro aí da nossa cidade. Um abraço, pessoal. Um abraço.